Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Relatos da Construção e hoje eu tenho uma turma aqui muito interessante que vai relatar para a gente um período muito interessante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, porque é um período que data o início da pandemia, fechamento da igreja, depois reabertura, fechamento, novamente, reabertura, enfim, ficou essa gangorra. Mas esse período foi importante porque o novo templo ele passou a ganhar uma importância para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em São Paulo. Mas quem vai contar isso para vocês são os nossos convidados de hoje aqui. Por gentileza, eu quero começar apresentando, portanto, os nossos convidados. Primeiro aqui, à minha frente, pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao podcast. Paz do Senhor, Dário. Uma alegria Amém. Aqui estar com meus amigos Dani, pastor Marcelo. São todos amigos muito especiais. Quero cumprimentar aqui a TV de Belém, dizer da nossa alegria muito em podermos compartilhar esse período, algumas experiências. Nós temos relatos tristes, dramáticos, relatos engraçados, enfim, mas independentemente da natureza dos relatos, um período muito intenso. E estávamos aqui papeando antes e a gente vai garimpando as histórias, como cada um enxergou as situações. Eu tenho certeza que vai ser muito rico para todos que estão nos acompanhando aí. Legal. E também hoje no podcast Relato da Construção, como eu havia dito, há um podcast aí atrás, passado, né, que nós gravamos, falando do som, falando um pouco de som e imagem. E ele não estava na bancada, mas hoje ele está, que é o nosso querido amigo diácono da igreja, Daniel Ferreira dos Santos, que é técnico de som aqui do templo. Daniel, bem-vindo ao podcast Relato da Construção. Muito obrigado, Dario. A paz do Senhor a todos e é um Amém. prazer estar aqui compartilhando um pouco a experiência vivida durante a pandemia na nossa igreja. Tá certo, Daniel. Obrigado você pela sua presença. E aqui à minha esquerda, o pastor Marcelo Ferreira dos Santos, que é advogado e também fez parte de tudo isso, né, pastor Marcelo? Bem-vindo. Sim. Muito obrigado, Dário, a paz do Senhor, meus Amém. queridos irmãos, pastor Neto, Dani, somos amigos e vamos poder ter a oportunidade de compartilhar esses momentos que foram realmente muito marcantes, mas que nos trouxeram até aqui, né? Estamos aqui hoje para agradecer a Deus, para celebrar. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando o podcast Relatos da Construção. Vamos junto, vai ser um papo muito edificante, muito gostoso. Legal, muito bem. Bom, todos apresentados, todos muito bem acomodados, já se sentindo em casa, não é verdade? Eu quero então iniciar essa conversa olhando aqui para o pastor Neto, querido amigo, e perguntando o seguinte, foi muito difícil, assim, você ficou muito chocado naquele período? Vamos puxar o traço, né? Início da pandemia, metade do mês de março de 2020, recebemos aquela ordem, as igrejas, as lideranças receberam uma ordem que deveria fechar, né? E por causa da transmissão do vírus que era altamente contagiosa, né? E tal, no contato pelo ar. E coube a você e coube a essa turma que aqui está fazer os cultos de uma forma diferente. A igreja já tinha o hábito de transmitir cultos, mas dessa vez para o público praticamente 100% em casa. Foi chocante isso? Foi chocante, na verdade, perdão, porque nem foi só a questão congregacional, né? As nossas vidas foram completamente transtornadas de uma hora para outra. Toda a realidade como nós conhecíamos, ela foi completamente destruída, né? Vamos dizer dessa forma, né? Então, crianças em casa, né? Tinham aulas presenciais e tal, aulas online, a gente, assim, quem mais jovem, assim, né? Assistiu muitos filmes de Hollywood, aquilo que a gente via, a gente só tínhamos visto em outras situações, em filmes, em ficções, né? Filmes aí de epidemias, tal, de doenças, exatamente. Filmes apocalípticos, né? Você chegava em casa, você tirava a roupa antes de entrar em casa, deixava tudo na porta de casa, roupa. Quer dizer, era uma coisa que a gente nunca imaginou que veríamos, né? E, claro, né, o reflexo no trabalho da igreja. Foi realmente assim a necessidade de uma readaptação completa. O sentimento que nós tivemos aí participando dos cultos, acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante, né?
Mas eu me recordo que acho que o primeiro culto online só estava o Marcelo, né? Eu não estava no primeiro culto online. Aí, a partir do segundo culto, eu também me dispus a participar, né? Lá, os fatores de risco eram, né, os mais idosos e tal. Tinha uma razão para vocês estarem aqui, sim, né? Sim. Jovens. Foi esse o critério aí, né? Pastores mais jovens e tal, que não estavam exatamente no grupo de risco, né? E aí foi que... Então, assim, eu pelo menos desde o segundo culto, Marcelo desde o primeiro mesmo, o Dani desde de sempre, né? Continuou. Desde antes até. Então, a gente acompanhou realmente o período todo, essa turma aqui, junto com o pessoal que vinha participar do louvor, né? Até realmente quando voltou ao trabalho presencial. E o quão é significativa a inauguração desse templo, falávamos disso aqui antes, né? O pastor Marcelo até destacava, porque, na verdade, assim, viemos forçadamente para cá em razão da pandemia. Porque aqui era possível manter o espaçamento, né? O distanciamento que se exigia, né? A Organização Mundial de Saúde exigiu isso. Exatamente. Né? E aí, o fato é que depois que viemos, a igreja não quis mais voltar, né? Pro templo antigo, né? Eu me recordo que chegamos a fazer um culto de volta no templo antigo, o Marcelo também se lembra disso aí. Mas que Tava todo mundo ninguém quis mais ficar. Ninguém se sentia seguro, né? Exato. O distanciamento não era tão o grande, espaço né? é muito diferente, né? E aí os departamentos também não queriam mais voltar pro templo antigo, e aí a coisa ou vai ou vai. Da casa, né? Casa confortável. E ficou por aqui. E ficamos ficando por aqui. Eu não me lembro, talvez o Marcelo possa... Quando exatamente a gente veio para cá? Eu me lembro de uma segunda-feira que seria reunião de obreiros, que eu estava até fora de São Paulo, porque durante um período eu fiquei com a minha família retirado numa chácara, mas 1 hora de São Paulo, então vinha para cá. Eu lembro que eu vim numa segunda-feira, já foi para cá. Não lembro se você lembra exatamente qual culto que a gente veio exatamente. Eu não me lembro. Eu me lembro de que os cultos realizados aqui, eles eram mais... Não eram frequentes, né? Realizavam um culto, né? Aí depois passava um tempo, realizava outro e tal, né? Um período a gente fazendo os cultos aos domingos e durante a semana no templo antigo, exatamente. Então, entendi, informação interessante essa. Um período assim, né? Muita coisa, a gente... Eu não sei vocês, né? Mas muita coisa a gente sumiu da memória. Não sei se vocês tiveram essa... Eu acho que foi tão chocante, né? Eu estava lembrando, quando o professor Neto falando de como a nossa vida virou de cabeça para baixo, foi tudo muito rápido, escalou muito rápido. Eu lembro que a gente houve o carnaval, né? E no carnaval, eu me lembro que foi no meio do carnaval, surgiu uma reportagem, olha, alguém voltou da Itália, está contagiado com vírus, que é assim e tal. Já foram logo em cima, né, do governador da época, olha, e aí, não, tá tudo tranquilo, isso em fevereiro. Em março, já falaram, não, fecha tudo, porque a situação realmente é muito grave e tal, né? Então, assim... todo o mundo, né? E quando eu falo todo mundo, é literalmente todo o globo terrestre foi pego de surpresa, assim, num período muito curto de tempo, né? E aí, aqui na nossa igreja, a gente teve que seguir, porque de uma hora para outra, realmente, falou assim, olha, não vai mais poder ter culto, né? E tudo que foi feito a partir daí precisou, assim, decisões tomadas em fração de segundos. Olha, façamos assim, vamos fazer assim. A gente estava até lembrando de algumas coisas que nós convencionamos ali nos cultos, que foi algo assim, era ali na hora. Tinha que dar um jeito. Teve que ir se adaptando, né, gente? E a pressão também que existia, né? A tensão, na verdade, por conta do cuidado um com o outro, né? Na parte do som, a gente tinha os microfones. Certo. Então, tinham... os back, né, que cantava, tinha um louvor que os jovens vinham para a igreja, era liberado, e no púlpito 3, 4 microfones ali, então a gente higienizava para cuidar de quem ia falar, e quando voltava tudo dentro da cabine ali, eu falava para a Ana, né, eu falava, aqui é um centro cirúrgico, tem que tomar cuidado para que... Então era um cuidado extremo, isso gerava uma tensão, né? De tanto de nos proteger o próximo. Cuidado foi de uma experiência. você ficar com o microfone que era da sua cor, né?
Sim, Né? Exatamente, você é pegava do outro, liquidificado tinha que pra- higienizar tudo de novo. Aliás, interessante é o testemunho, né? Nós não tivemos nenhum caso de contágio ali no púlpito, É em razão verdade. dos cultos. Nenhum. Aí, ó, Glória a muito, Deus. muito bem destacado. Nenhum caso. Deus Legal. nos protegeu É. de forma... Foi. Não teve. Inclusive, Dário, eu estava comentando um pouco antes que durante a pandemia, realmente eu não tive zero problema de saúde, nem Covid e nem nenhum outro problema respiratório. Né? E passado o período da pandemia, eu já tive 2 pneumonias. Né? Então, eu sei que para aquele momento, Deus nos preservou. Foi a mão de Deus, né? Não, de uma Havia forma... zelo, havia a nossa preocupação, né, de se cuidar. Havia um zelo, assim, com muito amor, com muita preocupação do Daniel e da Ana, de deixar tudo higienizado, limpo, nos orientar. Você usa esse microfone, você fica aqui. Mas, assim, com todos os nossos cuidados, quem é que pode colocar um côvado na nossa estatura? É isso É mesmo. verdade. Então, foi a mão Glória de a Deus Deus. realmente que nos guardou. Você puxou um traço... Desculpe. Sim. Você falou da tensão, né? E, tinha um lance no começo, não sei se vocês também vão se recordar disso. Logo no comecinho, porque, ok, nós tínhamos lá os grupos de risco, idosos, tal, portadores de alguns males, obesidade, ok. Sim, tinha Mas só tudo que isso. mexeu, você tinha relatos de gente que pereceu, que morreu, Que não era que do- não tinha no grupo de risco. verdade. E Exatamente. novo, atleta, fulano atleta, não sei o quê, ou saúde, saudável, ou não era obeso, não tinha diabetes, não era idoso, não era nada. Então, assim, tinha esse lance, né, que você... Era uma tensão Sim. constante, né? Foi bem interessante. Desculpa, acabei te cortando aí sem Não, entrar em outro tranquilo. assunto. É importante relatar mesmo cada detalhe. É que o pastor Marcelo falou algo, né? E me veio à mente aqui. Ele falou do Daniel, da Ana, o cuidado. Eu queria que o Daniel apresentasse essa equipe, como funciona, né? Portanto, e como funcionou na época. Hoje, quem é essa equipe de som que você lidera? E como funcionou na época? Se eram essas mesmas pessoas? Se você tinha menos pessoa para trabalhar? Explica isso. Sim, a gente tinha, na época, 4 a 5 pessoas, mas durante a pandemia a gente realmente, por conta... A cabine era pequena também, e tomou cuidado. E a gente, como parou tudo, então a gente ficou focado em atender a igreja, né? Então, eu e a Ana, a gente ia cedo para a igreja. Foi no período que a gente, no início, tinha aquela dúvida: pega os cultos passados, já gravados, e toca, né? Passa durante o culto, o coral louvando e tal, e tinha essa dúvida, e a gente optou por gravá-los, né? Cada um gravava em casa, mandava pra gente, a gente montava quadro a quadro e fazia a Olha montagem, que então a gente trabalho, passava... né? Por exemplo, até terça-feira o coral, passar os hinos, então eles gravavam em casa, então a gente já estava trabalhando segunda-feira, recebendo os vídeos para terça e quarta, começar a editar. Aí as crianças, acho que você passou ali um período Coitado, também. Às eu vezes, sempre corria lá pro Dani e conseguimos gravar agora, que meus filhos pequenos, né? Menores ainda do que são hoje, né? Isso. E aí a gente ficava focado mesmo ali na igreja em atender. Então, nesse período, ficou só mesmo eu e a Ana. Certo. E o pessoal, os voluntários, né, que a gente tem sempre... Na época, já tinha a Ellen e a Fernanda, eles permanecem com a gente. O Esdrão, né, na época tinha o Lucas também, só que o Lucas e o Esdras também, eles ficaram recolhidos. Grupo de risco. Grupo de risco. Então... enfim, hoje, graças a Deus, eles continuam conosco. O Esdras passou um momento muito difícil durante a pandemia. Com a Ele Covid, né? ficou um período longo. Ele ressuscitou, né? Internado. Nossa, né? E Ele foi ressuscitou. desenganado. Mais um Desenganado, testemunho, portanto, aí, né? Desse período. Desenganado. E a gente, assim, desenganado, a gente achou, não volta. E graças a Deus, hoje ele voltou, Deus é nativa, grande, está né? com a gente. Então a gente agradece, né, a Deus por colocar pessoas ao nosso lado que pode seguir e servindo ao reino, que é o mais importante. Destacar, desculpe, Claro, destacar fica à vontade. esse trabalho que ele falou, né? De se reunir quadro a quadro. Sim. Assim, um negócio realmente... você vê que é um dom de Olha, Deus mesmo esse ali trabalho. Trabalho artesanal, era um momento assim que a gente sentia a presença de Deus ouvindo
a gravação, assim, a pessoa em casa Isso, chorando. individual, né? Você pegava individual. um vídeo para montar todo um quadro, um cenário ali, né? Sim. Muitos, pra que isso daí? Pra quê, né? Só que a gente viu o comprometimento da igreja, sabe? Sim. Não era obrigado, você precisa enviar e tal. E não, e a gente via que aquela música que o corista estava cantando, ele estava realmente adorando e prestando o culto dele a Deus. E ali a gente sentia mesmo a igreja, mesmo distanciada, né, presencialmente, mas unida num só propósito de adorar. Eu queria antes, mas eu não quero que você perca o raciocínio, tá? Não, tranquilo. Mas você já vai retomar. Peraí, rapidinho. Eu quero mostrar um vídeo que retrata o início, as primeiras transmissões e tal. Esse vídeo é muito importante, e eu vou dizer por quê daqui a pouquinho, né, enquanto já o pessoal da técnica já vai soltando aqui, já vai posicionando para rolar para a gente esse vídeo aqui. Ele é muito interessante, porque ele é um marco, esse vídeo, né? E acho que o Marcelo, se quiser ir comentando alguma coisa, mas daqui a pouquinho a imagem vai entrar para a gente aqui, é o vídeo do Pastor Neto, tá? Para a produção ficar atenta aí. Esse vídeo seria aí, um outro, mas já que esse está aqui... Esse é o da orquestra também. Esse é o da orquestra. Ele, o pessoal... Aqui se encaixa no que você estava falando. Eles certo? tocando o hino da harpa. Então eles gravavam o hino da harpa. Se quiser, dá para soltar um pouquinho o som desse vídeo, só para a gente sentir esse momento, né? Desses irmãos em casa, gravando esse vídeo para o culto online, né? Para o culto online, você está ouvindo aí um pouquinho do som, só para você sentir a emoção que o Daniel comentou, né? Prestando culto a Deus, né, Daniel? Você vê que negócio. Não é simples, né? Se você observa bem, eles têm que respirar. Então você começa a ver que na hora que eles inspiram para soprar, você vê que é impossível que eles tinham uma guia, né? Sim, o Dedé Gravava a guia e eles faziam em cima, mas cada um tem o seu tempo. E ainda tinha aquela diferença da noite, Sim. Olha que feliz, foi um período fácil para você e para ela, né? Eles chegavam no final de semana e soltar. Acho que eles sentiram isso também. A gente chegar na igreja, a igreja vazia. E a gente optou de manter o som ligado, como se a igreja estivesse lá. E aí ele chamar o coral e a orquestra para cantar, e você ouvi-los. É emocionante. E a igreja né? vazia. Foi uma emoção que acho que foi poucos demais. tiveram, né? Um negócio... Sabe, o meu raciocínio é exatamente isso que o Dani falou. A ideia, o pai da ideia, a gente sabe, foi o Espírito Santo de Deus, Sim, mas claro. quem deu a ideia foi o pastor Zé Wellington. Quando ele falou assim pra gente: dirijam o culto como se a igreja tivesse completamente lotada. Que frase. Ele hein? matou numa frase. E tudo decorreu a partir disso. Então, as reuniões eram no templo, né? O Daniel mantinha o som da igreja ligado, então a gente ia pregar, falar, você sentiu o retorno ali. Tinha, lógico, o trauma, né, de não ver ninguém, mas a gente sentiu o som ali, então a gente procurava manter o ambiente, né? Nossa. E quando, pela primeira vez, nós vimos esse quadro com coral, com orquestra participando assim, a emoção tomou todos nós. A gente começou a chorar, porque primeiro de ver a emoção dos irmãos participando, mas a declaração para a igreja, para o mundo, e uma declaração para o mundo espiritual. A igreja está de pé, né? Fecha o templo, olha, pode fechar um templo, pode derrubar, pode demolir um templo. A igreja vai se manter de pé e nada vai ser capaz de destruir isso. Tivemos irmãos, a gente estava rememorando aqui, irmãos queridos, assim, que a gente corta o coração de lembrar que se foram, mas quando a gente olhava aquele quadro, a gente falava, não, a igreja do Senhor é isso aqui, ó. Ela vai se manter de pé. É verdade, Eu queria só colocar um vídeo aqui, que ele é um marco, esse vídeo, eu acredito que vocês vão concordar,
Eu quero que vocês comentem aí. Se for o vídeo da piada, quando da a comédia gente- aí, Ah, será que é? Não muda o sei. clima por Vamos ver. completo. Ó, aqui, Esse vídeo foi pode o- dar play, porque aqui o que acontece? o erro ó, de gravação aí. Vamos pontuar o seguinte aqui. Esse aqui é o nosso coordenador de comunicação, o evangelista Márcio Melo. Aqui é a igreja da Conselheiro Cotegipe, gente. Tá vendo? Os bancos vazios aqui, ó, né? Portanto, você consegue ver, os bancos estão vazios, né? E o Márcio tá ali, ó, né? Introduzindo o culto, conversando, né? Com os irmãos que estão em casa, ó, daqui a pouco. Aí, de repente, né, gente? Tá ali o Márcio, né? E aí... né? É só uma figura ali, né? Não sei. Se puder voltar um trecho, né? E dar uma pausa aqui, né? Pra gente comentar um pouquinho. Não, você vê que o cidadão é atrapalhado, porque olha o tamanho da igreja, vazia, quanto espaço para passar. E a gente conseguiu levantar aqui, o culto foi 12/4, né? Foi 12 do o culto 4. foi domingo de Páscoa de 2020, 12/4 de 2020. Esse vídeo ficou marcado, até hoje a gente chora de dar risada quando vê, porque atrapalhada é assim, uma coisa icônica mesmo, né? Eu acho interessante o desespero do Márcio, né? Tentando comunicar e tal, e depois que acontece o desastre, o sorrisinho dele assim, né? Como quem diz, que o cara é tão atrapalhado mesmo que é E só, tava ao vivo, só né? rindo mesmo, porque Ao vai fazer vivo, o quê? né, Coisas do ao vivo. Coisas do ao vivo. Vamos ver, vai voltar o trechinho, você pode dar uma pausa bem na hora ali, pra gente O comentar o cara seguinte. passa na frente do repórter. Olha o desespero do Ó, Márcio. ele vai olhando. Olha o desespero. Ele chega a levantar o dedo. Olhou. Sem chance. Aí- Sem chance. Exato. Olha, É uma vergonha. agradecer o Henrique aqui, que ele foi preciso. Pode deixar assim um pouquinho, tá? É. O Pastor Neto, pra quem não entendeu ainda. É. Mas esse vídeo é um marco, porque assim, a partir daqui, a igreja, a Assembleia de Deus, aqui o Ministério do Belém, sempre se preocupou em transmitir o culto. Pensando naquele irmão que está em casa, aquele irmão que já não consegue vir mesmo, aquele irmão que trabalha e está no trabalho e não pode estar no culto, mas pode acompanhar. Então sempre teve já um diferencial em transmissões. Mas a partir daqui, passa a ter um cuidado. É. Né? A igreja passa a ter um cuidado, porque é difícil controlar. É uma igreja que tem muita gente, muitos membros, né? Não nesse dia, né, gente? Nesse dia os membros estavam em casa. Mas aí passou a ter uma preocupação de se fazer uma coisa mais cuidadosa, né? Para quem está em casa vendo. Né? Então, o corte de imagem é pensado. Né? Se está acontecendo uma situação ali, de repente, que vai chamar a atenção, que vai desviar o foco de Jesus Cristo, do culto a Jesus, a imagem é cortada, é colocada uma outra imagem. Pode deixar mais um pouquinho aqui. Só. Vai judiando. Vamos aproveitar, porque a gente teve um trabalhinho para achar esse vídeo. Vamos deixar mais um pouquinho aqui. Então, o Daniel, o Pastor Neto também, o Pastor Marcelo, acho que vocês concordam, né? A partir desse momento, e o Márcio, ele deu esse feedback. Olha, gente, a partir daqui a gente passou a ter um cuidado. Sim. Né? Está acontecendo uma situação diferenciada, corta a imagem. Mostra uma outra situação que está acontecendo dentro do templo. No nosso sabe, no departamento. Desculpa, não, vai lá você, depois eu falo. No nosso departamento, o som para transmissão era bem precário. E era algo assim, a gente não tinha aquele cuidado com isso. E um som básico e tal. Quando aconteceu tudo tal, e aí a gente viu a importância, né? E trouxe um crescimento para a gente. Até hoje a gente trabalha no aperfeiçoamento do som para transmissão. Às vezes a gente tem aqui dentro 1.000 pessoas e 3, 4, 5 mil assistindo em casa. Então é tão importante quanto quem está no presencial, quem está no online. Nós temos essa particularidade, né? Nós temos mais pessoas conectadas assistindo o culto online do que presencialmente. Chega a dar 1.500, às vezes 1.600 conexões. E uma conexão não é necessariamente uma pessoa, né? Sim, às vezes você tem até mais uma família inteira. Às né? vezes tem uma família que são 3, 4 membros, ou até 6. Né? Exato. E você tem situações no culto que bem ou mal, você tem lá, os pastores que estão, né, em exposição, em evidência, quem ministra, quem canta, os maestros, os conjuntos, etc. Mas você tem uma membresia
e está ali cultuando a Deus. E a pessoa tem o seu momento particular com Deus. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Expor a imagem. Às vezes alguém está adorando, está chorando, tá passando o seu momento de vida ali, que, enfim... A pessoa não quer aquilo exposto. Sim. Né? Ela quer ter uma certa privacidade, embora ela esteja num ambiente público, né? É verdade. Então, muitos cuidados começam a surgir nesse momento, né? Porque é uma nova realidade, né? Que vai surgindo. E os testemunhos, né? Que a gente teve nesse período. Eu me recordei de uma família que, já depois dos cultos, já tendo retornado presencialmente e tal, vieram aqui ao culto presencialmente uma família e mais um grupo grande de pessoas com a família. E eu me lembro que a irmã, que é a esposa, deu testemunho que falou que a família, em princípio, ali, acho que eram 4, 5, se converteram num dos cultos da pandemia online, todos se converteram em um culto virtualmente. E aí depois eles próprios começaram a fazer trabalho de evangelismo entre outros familiares, entre amigos e tal. Eu sei que aqui estava um grupo enorme, de mais de 20 pessoas. Eles vieram no Belém, né? Eles vieram aqui. No Belém, um grupo enorme. Já os cultos já tinham voltado presencialmente, tá? Um bom tempo depois vieram aqui. Marcelo, teve testemunho de um taxista, né? Você falou, né? Eu estava no centro e fui pegar um táxi, voltar para a empresa, estava trabalho. Adoro testemunho, eu até me posiciono aqui. Então, quando eu entrei no táxi, o taxista olhou pelo retrovisor, falou assim, você é o pastor Marcelo, né? Eu falei, estava dirigindo os cultos lá da pandemia. Eu falei, sim, estava lá. Ele falou, então, rapaz. Aí ele começou a contar que ele estava assistindo. Ele me falou a data, agora me fugiu, mas era um dos primeiros cultos. E é necessário, até para o testemunho ganhar mais relevância, a gente estava lembrando disso, que a gente sentia muita falta de interagir com os irmãos. A gente estava só a gente ali. Né? Então, às vezes a gente ficava olhando no grupo, os comentários, até para poder interagir com os irmãos, para entender. Estava tudo muito no começo. E eu me lembro de que, em uma das mensagens que o pastor Neto estava ministrando, ao final ele foi fazer o convite e a gente não tinha combinado antes. E a gente não sabia como vai lidar. A pessoa aceita Jesus, vai fazer o quê? Então, foi na hora que ele falou, você quer aceitar Jesus? Escreva aí nos comentários, eu quero aceitar. Você quer voltar para Jesus? A gente vai te conhecer, a gente vai orar, tal. E foi a partir daí que a gente começou a pegar o telefone do grupo de evangelismo, postar. E isso é usado até hoje. Até hoje, esse é o nosso código, né? Aos finais da reunião. E por que isso é relevante? Porque o taxista estava me dizendo assim, Marcelo, eu estava assistindo o culto, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu estava inclinado a aceitar. E ele falou assim, a minha esposa me disse, volta para Jesus hoje. Ele estava afastado. E aí ele falou assim, eu só volto para Jesus se falar meu nome na televisão. Aí quando ela colocou o nome dele lá, a gente leu. Aí ele falou, poxa, meu nome aqui. E aí ele aceitou a Jesus, me cumprimentou com a paz do Senhor. Falou, eu estou firme até hoje. Amém. Isso foi em 2022 que ele contou. Né? Foi um fruto. Esse é um dos testemunhos que a gente se lembra. Há uma família que eles congregam conosco aqui hoje, e também me fugiu o nome, mas era de uma criança que nós oramos. Não sei se você lembra, Neto, que eles trouxeram a foto. Era um menino que ele tinha um problema de pele, assim, e tava um nenê, assim, mas estava todo ferido, assim, e nós oramos, e até hoje eles sempre nos lembram de contar esse testemunho. Glória a Deus. De como Deus curou aquela criança, a pele dela voltou ao normal. Gente, tal. Então também que bênção. foi um momento difícil, houve muito sofrimento, mas também nós vimos Deus agir de uma maneira sobrenatural Alcançar, né, várias pessoas. vezes. Eu lembro de um caso, e eu vi o irmão deu testemunho lá no chat mesmo, né? Ele dizia o seguinte, olha, eu estava armado, comprou uma arma, arrumou uma arma, ia tirar minha vida. Tal. Aí falou que ouviu uma mensagem num culto, numa reunião de obreiros, ouviu a mensagem, Deus falou com ele, desistiu do suicídio, se desfez da arma, tal, teve esse testemunho bonito também. Não me lembro o nome da pessoa, mas ele se expôs lá no chat mesmo, deu o testemunho completo dele, como esse, há muitos outros, né? A gente via a mão de Deus ali estendida realmente de uma forma muito especial. E houve igrejas, a gente tinha muita interação com irmãos. A gente está aqui em São Paulo, né? Os irmãos vão acompanhar esse podcast de várias partes do país, vão saber até melhor do que nós, né?
Aqui em São Paulo nós tivemos algumas restrições bastante severas, né? Sim. O interior de São Paulo, principalmente, foi bem mais severo do que na capital. Agora, nós sabemos que assim, há regiões no Nordeste, interior de Minas Gerais, eu falo isso até por força da profissão, eu vi isso acontecer muitas vezes, de que as restrições eram absolutamente severas, assim, com toque de recolher, então dava 6 horas da tarde, as pessoas não podiam sair de casa, e havia muitas igrejas que foram pegas de surpresa, tanto quanto nós, e que ainda não tinha uma estrutura de transmissão. Sim, tal. verdade. Então, havia irmãos que o único culto que ele tinha para participar era com a gente aqui, né? Isso nos deixa muito, muito felizes. Muitos até hoje, assim, estava comentando com ele, já vai para 4 anos quase, né, que tudo isso aconteceu. E ainda há irmãos que vêm falar com a gente, que lembram. Tá? Muitos chegam, hoje eles às vezes chegam dos cultos onde congregam e assistem o culto do Belém. Do Belém e tal. Depois, verdade. Tinha uma irmã que mandava, gente até de fora do Brasil, acho que de Portugal, e outros lugares que o pessoal mandava mensagem, estava acompanhando e tal. Que bom, né? Isso aí. Então foi bem interessante, assim, uma experiência muito bacana. Tem um vídeo que eu acho muito legal, que mostra as crianças, né, cantando e tal. E eu queria, o Daniel, isso é uma parte boa, né, que eu quero que o Daniel comente um pouco. O Pastor Neto também vai cantar. Eu acho que dos 3 só você é pai aqui? Já é pai? Não, ainda não. Por ainda enquanto não, sou eu, mas a turma aí tá a caminho aí. Né? A turma tá aí Se Deus quiser. na expectativa. Então, daqui a pouquinho, vai dar o play aqui pra gente, nesse vídeo das crianças. E queria, primeiro com o Daniel aqui, Daniel, fala um pouquinho da emoção de editar esse vídeo, né, para apresentar para os irmãos, apresentar no culto online, esse coral de crianças, né, apresentar essa apresentação, né, ficou meio redundante aqui, apresentar essa apresentação do coro das crianças, cada uma nas suas casas, tal. E fala dessa emoção, Daniel, por favor. Olha, como eu falei, né? Eles todos em casa, então a gente passava as instruções para os pais, e aí os pais comentavam assim, olha, é difícil, é um desafio gravar a criança, porque às vezes está um pouco agitada e tal. E o incrível que foi, semana a semana, a gente vê que tava crescendo as crianças, né? Que foi um período longo. Mas essa daqui é um exemplo. É a Ana mesmo. Ela tá um pouquinho, já tá desse tamanho e tal. Hoje a gente olha ali, né? São os adolescentes já, né? Da nossa igreja. Alguns deles já são e destacando aqui, gente, que tem até intérprete de Libras aqui, ó. Sim. Ó que bonito, gente. O Neto tá procurando os filhos. Vai chegar. Então, deixa aparecer os meus aqui pra eu mostrar aqui, ó. Os meus estão aqui, ó. Ó, a tia Marta ali, a tia Karen. Ó, aqui é a bebê, a Maria Olha Alice. Só, olha o tamanho. Ela tinha meses aqui, agora ela já vai para 4 anos, né? E já veio outra depois, que é a Maria olha Clara. Olha só, hein? Cresceu a família. A Maria Clara nasceu em 2022. De laranja, ó, é o Matheus ou não? Não, não é esse aqui é o filho do Marcos, né? Do Marcão, do coral. Filho do Marcão, é verdade. Olha só, gente. Um momento até para recordar, né? O baterista Fuquinha, ali, ó. Lipe, né? O Lipe. Ali na época ele quase não tinha prática ainda. Né? Hoje já é músico, os adolescentes. Os filhos do Alessandro ali. Isso. Então, Turma que já assim, tá toda grande. Já estão tudo na mocidade, né? Olha, muitos estão nos adolescentes. A Vicky, né? A Vicky, minha sobrinha ali. Pra gente era foi puxado, foi muito puxado, mas chegava, como eu disse, chegava no domingo, no final de semana, que apresentava ali, a gente ia embora com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Era o mínimo que a gente estava ao nosso alcance. E quando isso dava certo, a gente ia feliz. Às vezes não dava certo e isso nos frustrava muito. Era comum, assim, começar o culto e o vídeo não tá pronto ainda. E a Ana ali fazendo... Correndo, se dedicando. Mesmo com o presencial, as crianças ainda não tinham voltado. Então a gente ficou algum período sem as crianças cantarem na igreja. Então, né? continuou. No momento da oferta ali. Continua assim, é verdade. Por um tempo. As crianças demoraram para voltar. Vídeos. A gente fez tanto das crianças, o coral e a orquestra. Acho que tem até um vídeo aí do coro, né? Cantando. Essa música foi um momento bem... Nós vamos preparar marcante, já, a edição tá ali no jeito também. Pode preparar o vídeo então do coral e da orquestra
Juntos, gente... né? Coral e orquestra. Isso, pra gente também comentar um pouquinho. Os cultos voltaram presencialmente, ainda que com distanciamento, mas as crianças não. Acho que ficou um bom tempo assim. É verdade. Bobeava mais de um ano assim. E isso é importante relatar. E eu quero pegar o gancho da sua fala, desse retorno dos cultos, porque aí acontece uma situação interessante, porque nós estamos falando aqui do Relatos da Construção, certo? A gente falou da pandemia, falamos várias situações aqui que tá dentro do assunto. Talvez alguém pensou que não, mas está dentro do assunto, porque o retorno, gente, quando a igreja precisa obedecer nessa restrição imposta pelo governo, a igreja tinha um endereço. Quando volta, quando tem a liberação, tal, mas veio uma série de normas, uma série de regras, distanciamento e tal, aí houve uma mudança de endereço aí, certo? Eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito disso, dessa mudança de endereço. Se quiser soltar esse vídeo, pode soltar, enquanto vocês vão comentando aí. Eu ia perguntar para o Marcelo e para o Dani se eles... o porquê exatamente a gente veio para cá? Porque quando nós viemos, ainda estavam os cultos totalmente online, né? Nós... Não sei por que viemos para cá. Porque do que me lembro, nós realizávamos, fazíamos alguns cultos online. Quando houve a liberação, né, a gente fazia, esporadicamente vinha fazer aqui. Né? E quando gradualmente a igreja começou a voltar, a gente começou a sentir a necessidade. Então, eu me lembro que nós fazíamos durante a semana, o culto era feito lá no templo da Conselheiro Cotegipe, mas quando chegava no culto do domingo, que a quantidade de irmãos... O domingo é mais cheio mesmo. Porque né? a gente tinha uma restrição começamos com 30% da capacidade. É verdade, teve tudo isso. Né? Então, e aí... como é que você vai fazer isso? Como é que você vai gerenciar isso? Você vai... Entra, pô, agora não entra mais, você vai embora. Tá? Então, para facilitar esse gerenciamento, gerenciar até mesmo o distanciamento dos irmãos e tal, é que a gente começou assim, aos domingos, fazendo aqui, né? O motivo inicial foi esse, para conseguir manter o distanciamento que era exigido. Mas a gente chegou a começar aqui sem público nenhum, né? Você lembra? Sim, eu me lembro, mas sabe por quê? Porque nós viemos para cá com uma autorização para funcionar. Depois, houve um recrudescimento aí nós das ficamos aqui, mas totalmente online. Ficamos aqui, e aí depois o público online. começou a vir e tal. Aí precisava mesmo manter o distanciamento. Era o único lugar que comportava os nossos membros com distanciamento, era aqui, né? Porque quando nós viemos para cá, aí vem para cá, vem equipamento, vem som, vem câmera, né? Então, para ficar fazendo esse vai e vem... Foi um período que... Pedir pro Henrique só dar uma pausa aqui, pra gente não perder tanto do vídeo. Você vê um comentário, né? A igreja estava conectada, mesmo com distanciamento. O pessoal das Libras não deixavam de mandar os vídeos, então tinha uma conexão, sabe? Entre os departamentos. Isso foi marcante pra gente, sabe? Não era algo cobrado, né? A gente precisava cobrar. Isso vinha e... A igreja queria servir, né, Daniel? Realmente, ela continuou. Muito bem, muito interessante. Eu achei interessante aqui o pastor Neto levantou essa dúvida, né? Eu não entendi por que nós viemos para cá e depois ficou online e a gente aqui, nessa igreja grande, né? Aí o Daniel, Marcelo, ele lembrou de um dado ponto específico importante. Que eu não lembrava, que realmente veio para começar o presencial, semipresencial que fosse, mas aí fechou de novo e tal, mas nós ficamos aqui, é verdade. Isso, então assim, só para registrar então essa mudança de endereço, né, para deixar frisado aí e destacado aí para os nossos irmãos, por que a igreja mudou de endereço assim, né, bem na pandemia. Daniel, quer comentar um pouquinho do vídeo? Pedir para o Henrique agora dar play novamente e se puder subir um pouco o som, de modo que a gente possa falar e ouvir também o coro e orquestra aí, né? Vamos lá, Daniel? Isso. Você dá um destaque aí pra gente? Olha, a gente, olhando o vídeo, a gente pode já sentir falta de algumas pessoas, né? Como arquivista do nosso coral, me falha a memória o nome, mas é a mãe da família Furchini, o Pedro,
O João, no contrabaixo ali também, foram pessoas que a gente perdeu, né? Na Irmãos época queridos, né? pro Covid, né? Então, realmente, o momento foi difícil, marcante para nós. Alguns irmãos que nós perdemos, né? Tinha esse lance, né? Assim, fazia parte, né? Dessa tensão constante, né? Quantas notícias, fora os irmãos membros nossos aqui, né? Muitos pastores, Sim. pastores de fora de São Paulo, de outros estados, a gente ia tendo relatos e assim, era uma situação, é por isso que eu falo, só comparado à ficção de filme que já está visto, porque assim, os sepultamentos eram absolutamente dramáticos, né? As famílias podiam se aproximar não tinha do tempo para féretro, velar. não tinha tempo de velar, não tinha nada, né? Em alguns lugares até a falta de informação fazia com que nem o caixão se tirasse do carro fúnebre, né? Sim. É muito triste tudo isso. Né? Era uma coisa assim, realmente. O coral, eles teve uma vigília, cara, pelo Zoom. Foi também incrível. Eu acho que eu participei até dessa vigília. Eu participei de Eu uma também também. participei. Olha que interessante. E isso envolveu um pouco do seu trabalho também, né, Daniel? Olha, nesse eu participei mesmo como... Olha eu só. Fiquei, Tava eles mesmo organizaram tudo e tal. Os adolescentes, eles fizeram lives. Os jovens também. Tem um vídeo desse pro Coral Madeb também. Então, além de estarem presencial, né, parte deles tinha uma escala, né, fazer uma escala de músicos e tal, respeitando, né, o distanciamento. Tinha os cultos a gente tem o culto da Almadeb uma vez por mês também, foram mantidos reuniões de obreiros, né, acho que só a terceira segunda-feira que é uma reunião administrativa que por um período que ficou suspenso, mas os outros cultos todos seguiram a regra, né? Desde escola dominical, todos os cultos seguiram. Tá certo. Então vimos aqui mais um dos vídeos, né, produzidos aí para o culto online, que as pessoas, né, era o único meio, né, da igreja como corpo, né, se juntar, né, para servir, né, em comunhão. Né, e o Daniel fez parte disso, o pastor Neto, também o pastor Marcelo. Bom, gente, a gente vai dar um passo agora já para o fim, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que tá bem legal, bem interessante. E eu quero que vocês falem desse retorno, né? O Daniel teve que se preparar para sonorizar uma igreja vazia. Isso. Né, Daniel? Pastor Neto, pastor Marcelo tiveram que se preparar para pregar para uma igreja. A igreja que eu falo é a igreja física, tá, gente? A estrutura, Templo, o né? templo. Ali só com os bancos, só com os assentos. Então eles tiveram toda a preparação para o templo vazio. E o retorno? Consegue lembrar aí? Aliás, desculpa, é um lance interessante. Marcelo vai concordar comigo, principalmente para quem fala, né? Porque quando você prega, você ministra, você é natural o seu timing, né? Você deixa as pessoas ouvirem, muitas glorificam a Deus, digerirem aquilo que você está falando, tal. Que é um fôlego para quem está ouvindo, mas principalmente para quem está falando. Você encadear o seu raciocínio, né? Você vai... Você tem uma cadência ali. Agora, você fala para uma câmera, você não tem retorno. A câmera não dá glória a Deus, não dá aleluia, não tem nada. Você não espera a câmera glorificar. Então, você vai ali... Se você perde o fio da meada, o raciocínio ali, é um abraço, né? É um desfiladeiro abaixo. Pois Às vezes, a internet caía por conta do acesso foi... muito extremo, gente, né? A gente não estava pronto. Não estava pronto, né? E aí ficava aquela dúvida: avisa o pastor que ele tá falando sozinho. Tá suando lá, se esgoelando. Aí para ele, se vai voltar da onde? O Marcelo estava comentando. Tava pensando nisso, porque várias vezes isso difícil, aconteceu. Né, Marcelo? Várias vezes acontecia, principalmente quando havia pronunciamento do presidente. Ou por qualquer outra circunstância, havia um fato, de repente gerava uma pressão na rede, que já estava pressionada, né, porque estava todo mundo em casa,
E aí, quando caía, a gente ficava meio sem saber, assim, continua o culto, avisa, quem tá pregando, às vezes quem tá pregando fala, você que tá me vendo, tá, mano. Ninguém vendo. É verdade. Agora, nesse retorno pra gente, né, o desafio foi tirar um som do coral cantando com máscara. Né? Os pastores tinham aquela máscara de acrílico, isso, aquele né? acrílico, né? Então gente? era bem difícil. A gente aprendeu muito, na verdade, muito mesmo. Né? Mesmo a equipe estando ausente, né, em casa, enfim, por conta do distanciamento, mas a gente estava trabalhando, conectados e buscando conhecimento. Sim. Né? E tanto áudio para transmissão, mas também no presencial. E a gente hoje desfruta do que a gente aprendeu na época por conta ali da barreira que tínhamos, né? Que é a máscara. E o coral, por exemplo, todos eles, né, teve o distanciamento e tal, mas o coral, que tem as pessoas com mais idade, tinha quase 2 metros de distância, cadeira a cadeira. É verdade. Né, para cantar, né? então ficava Uma bem coisa largo muito ali. E tal. Estranha, né, de se viver, né, de E se a gente vivenciar. aqui é uma construção, né? E não tinha nada pronto para receber isso. Então a gente foi engatinhando. Então levava o equipamento para a Cotegipe, trazia para cá. Trazer pra cá e Daniel sofrendo, né, tal, nessa sim. época, né? Sim, monta a mesa de som na igreja, tira e tal. Meu Foi. Deus do céu, que Mas trabalhão. assim, hoje viver esse momento, ver a nossa igreja pronta para ser inaugurada, é uma alegria, uma gratidão muito grande. Né? Hoje a gente poder vir para cá, vendo tudo sendo concluído e o que a gente já passou, né? É muito gratificante, é um momento especial para todos nós, de coração. Legal, você antecipou seu agradecimento aí, mas se prepara para você fazer olhando para a câmera ali, que eu vou te pedir já já, tá? Tem câmera ali. Tem câmera, você esqueceu? Mas uma situação bem interessante, né, Daniel? Você estava falando e eu pensando aqui. O som, né, pastor Neto e pastor Marcelo, o som é uma coisa delicada, né? Na igreja. Então, desde criança, eu lembro vinha aqueles preletores de fora para os congressos e tinha uns que era bem exigente, né? Irmão, retorno aqui, por favor. Acho que todo mundo lembra de situações assim. Daniel, quando pede retorno, tudo bem, mas tem os especialistas, né? Dá mais não, me grave. coloca um médio, por me dá um ganho. Eu tô lembrando disso até para provocar, mas para fazer uma pergunta para o Daniel. Daniel, preparar o som para uma igreja vazia, que não vai ter reclamação, ninguém vai estar ali te cobrando nada exatamente. E fazer... Você sentiu falta das reclamações, rapaz? Sim. Olha... Porque o técnico de som... Dani, a pergunta de $1 milhão. Qual é o pastor mais chato que reclama de som? Nos dê nomes. Vamos pôr o dedo na ferida. Agora eu vou aproveitar o momento. Vamos lá. Os pastores, assim, que... O exemplo, vou citar um exemplo, são os nossos pastores. Então, você pega o pastor José Wellington hoje, ele com a idade, né, pós-Covid, ele chegar no púlpito, saúdo a igreja com a paz do Senhor, mantendo a distância, colocando a voz, desde a primeira palavra que ele cita, ele posiciona a voz. E hoje, né, o nosso vice-presidente também, o pastor Duarte, também dessa forma. E hoje a gente vê novos pregadores chegando assim para chamar a atenção da igreja. Saúde, irmãos, paz do Senhor. Afasta. Isso daí, pra gente, é muito complicado. Porque o que estava bom, né? E aí você já começa a querer aumentar, o irmão do coral começa a levantar a mão, que não está ouvindo. O versículo é importantíssimo para o início da mensagem. E o versículo, eles acabam lendo bem abaixo, né? O som bem... Imagina para quem está ouvindo. E é uma técnica. Pela internet. Então, uma técnica para fazer você aumentar o som. Não, eu já perguntei, né? Alguns que eu tenho mais liberdade, assim, perguntei, foi por que disso e tal? Não, a gente aprende para ganhar a atenção do público. Então mas
E para não ganhar sei mais se um pouquinho de volume eu também, falo né? que não é o melhor caminho, eu posso dizer isso, estando do outro lado ali, porque hoje a gente tem recursos aqui na igreja, graças a Deus, que a gente consegue driblar isso, né? Até mesmo na transmissão. A gente consegue, às vezes a pessoa está falando muito baixo, ou tá gritando e consegue manter ali, mas muitos não têm esse recurso. E aí começa a dar microfonia, já perde a paz ali, acabou o culto, o técnico perdeu a paz. Ou seja, a mensagem é: não adianta vir aqui falar baixo Então, e não vai ganhar atenção. Chega ali firme, fale firme. Então, a sua pergunta foi: qual que é o pastor mais chato? É esse. É o que fala baixo. Chega assim e tal. Não, claro, tem pastores, tem a sua característica, igual nosso pastor José Carlos de Lima, né? Sim. A característica dele, é o jeito Mas é em todo dele. lugar, né? Sim. Em Ele fala todo assim, lugar a gente respeita e tá pronto para recebê-lo e fala bem, é o jeito dele. Mas, né, Mar, Tem alguns que vão na técnica. Que forçam. Então... às vezes, eu não sei se às vezes é até para dar aquele ar de falar não. Porque aí, de repente, começa, né? Mas aí, de repente, no meio da mensagem... aí vem. Então, o Dani tem que mexer no som 2 vezes. O tempo né? todo. Poxa Não, vida. a gente até um pede retrabalho, paciência. Calma aí que ele vai pegar... Se pudesse, você cortava o som dele e acabou. Tem Caiu a vídeo. força aqui. Eu tenho um vídeo, e isso foi para transmissão, num culto de doutrina, que o pastor começou falando baixinho, assim, né? E o pessoal tal. E quando ele olhou pro nosso pastor fez assim, ó. Fez assim pra ele, ó. Tipo, aproxima aí, meu querido. Porque ele tava assim, ó, eu tenho esse recorte. Ele tava falando aqui com o microfone. Propositalmente. E ali todos... E aí o técnico... Foi redimido. O técnico foi redimido. Gente, eu quero 2 coisas apenas para a gente acabar. A primeira é o seguinte, quero que cada um de vocês citem pelo menos uma lição aprendida nesse período de pandemia e de transição, né? Transição de casa, transição de templo, né? Uma lição aprendida aí, posso começar contigo, Marcelo, que Pode. fez o primeiro culto online ali na Conselheiro Cotegipe, veio para cá, né? Aí fazendo parte dessa equipe, desse time de pastores, né? Que continuou carregando, né? Essa responsabilidade nesse período tão difícil. Eu quero agradecer muito poder participar desse podcast e estou muito emocionado. Tava vendo o vídeo do coral, conversando com os meus irmãos aqui e aí pensando no que a gente tira de tudo isso, o que eu tiro de tudo isso. Dário, eu não sabia que eu amava tanto a minha igreja até passar por isso. Olha, eu amo a minha igreja. E Marcelo, mas você não ama? Eu amo o meu Deus, eu amo o meu Jesus. E ele não nos faltou durante todo esse período. Mas esse momento tão duro que nós passamos nos ensinou a amar a nossa igreja. Os irmãos que nós perdemos cortaram na nossa alma, eu acho que muito mais do que o normal. Até hoje sentimos muito falta deles. Então, o que eu tiro disso foi de amar a minha igreja e amar no sentido de não apenas de pertencimento, mas amar a ponto de se doar, se dedicar. Hoje, eu procuro, tudo que eu faço na igreja, eu procuro me esforçar ainda mais por amor. Então, vai pregar, eu tento pregar a melhor mensagem que eu conseguir, vou cantar, eu tento cantar do melhor jeito que eu conseguir. Isso é o que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando, escuto, ame a sua igreja, porque o que nós vimos aqui durante todo esse período foi algo realmente que nos marcou, nos feriu, a marca ficou para que a gente nunca se esqueça do lugar onde Deus nos semeou, né? A igreja, eu sempre digo, igreja não é você que escolhe, tá, meu irmão? Não é você que diz, olha, eu quero estar naquele... Não, igreja é assim. Deus te planta na igreja. Para que ali naquela igreja, como uma planta ali enraizada, você se alimente e você gere fruto para que outros se alimentem, né? E essa pandemia me ensinou muito isso.
E para que você que não está vindo para a igreja, pelo amor de Deus, sabe, seja aqui no Belém, seja no bairro de onde você estiver, esteja numa igreja cultuando, adorando, se alimentando e servindo aos outros. Amém. Pastor Neto. Eu acho legal o que você falou aí, né? Porque muita gente ficou no online e esse é outro desafio, né? A gente nem acho que nem dá tempo de abordar, mas Sim. o pessoal voltar para o presencial, né? Eu ouvi algum comentário em algum lugar que eu não me recordo onde foi agora, de que Jesus era do presencial, né? Não pelo fato de que na sua época não existia o virtual, obviamente que não existia, mas Jesus era do toque, né? E foi o encontro dele com Tomé, né? Toca aqui, né? Toca no meu lado, né? Esteja presencialmente comigo. E faz diferença, né? É claro, uma coisa são aqueles que não têm condições de estarem presencialmente, estão distantes, estão em trabalho, não é disso que nós estamos falando, né? Falamos daqueles que podem, mas optam pelo culto à distância. Mas em termos aí de palavra final e conclusões, né? Lições que tiramos, me veio esse versículo que eu quero deixar, que é Apocalipse 14, 12. E vendo esses vídeos e rememorando aqui os cultos que vivemos, o esforço de cada um, para participar, esse texto aqui me veio. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E foi esse testemunho que nós vimos, que nós presenciamos, né? A perseverança, o compromisso, né? E nós tivemos a condição de ver com os nossos olhos carnais, né? Nossos olhos físicos, melhor dizendo, né? O que é a igreja do Senhor. Né? Não o que é o templo. Você falou muito bem. O compromisso de cada um. Você viu, a gente viu nos vídeos, nos chats, né? Porque não eram só as conversões, eram os pedidos de oração, glorificação a Deus, inúmeras mensagens. Palavras de incentivo pra gente. Palavras né? de incentivo, testemunho. Tinha até varada, né? Que tinha uns que mandavam, irmão, sai do celular. Sai do celular. Eu estava acompanhando a transmissão no YouTube, vendo exatamente os pedidos de oração, testemunho, tanta coisa que chegava ali, né? Essa é a igreja do Senhor. A igreja que ela não é um espaço físico, né? Ela não é uma entidade, né? É um ser vivo, que transcende o espaço físico de um lugar, e a gente teve a oportunidade de testemunhar o que é a igreja, né? A igreja universal, né? A igreja do Senhor. Isso foi um privilégio que nós todos tivemos, e eu que parabenizo, agradeço pela vida dos meus irmãos aqui, do Dani, pastor Marcelo. A gente Dani e tal, porque nós somos amigos aqui todos de infância, muitos anos, né? Muitos anos de infância mesmo, né? O Márcio chegou um pouco depois, mas quanto tempo você está aqui conosco já? Cheguei aqui em 2001, 2002. Então, 20 e poucos anos. 20 anos. Na época ainda já estava na mocidade ainda. O Dani ainda é da época dos adolescentes. Tocava saxofone lá nos adolescentes. Olha eu também. só. Ele tocava saxofone e fazia barulho, né? Também com sax. Então, assim, e Deus nos permitiu vivermos esse momento entre amigos e irmãos com quem a gente tem um relacionamento tão frutífero e íntimo, que não saudável, tem... saudável, sem nenhuma restrição, perfumaria, nada. É muita sinceridade, franqueza, estimando o bem do outro, desejando o sucesso e o crescimento do outro. Então, isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. E foi uma experiência e um privilégio poder atravessar esse momento com pessoas assim. É verdade, né? Deus prepara, né, esses companheiros aí, para essas horas difíceis. Era quem era para estar naquele momento mesmo. É verdade. E só destacando aqui, a gente está falando de som, falando de imagens, falando desses interlocutores, né, dessas pessoas que são vocês, que precisa aparecer, né, que precisa estar diante da câmera e usando o microfone, que o Dani vai e ajusta o som. E lembrar do Henrique também, que é o nosso irmão da imagem, né? Que ele tá aqui na técnica hoje com a gente, mas é aquele camarada que vai enviar aquela imagem precisa. Foi um link, né, ali no presencial, que era muito importante, né? Que era a mensagem ali, o púlpito, né? Os pastores, os cânticos, né? E a gente no bastidores ali. Sim. Que no caso seria a transmissão, né? Na pessoa do Henrique.
e que na época já estava com a gente. E o som, né? A gente fazer essa mensagem chegar nos lares. Sim, exatamente. Daniel, quer destacar também algum aprendizado aí? Olha, desse período? Faço das minhas palavras, né? Eles foram muito... resumiram bem o que foi, né? O que a gente passou. Deus preparou esse momento que a gente... isso ajudou muito, nos deu muita força estar ali entre amigos também. E para a gente, para mim particularmente, é a igreja, né? A igreja continuar conectada. Eu tinha essa conexão mesmo ali com os membros pelo WhatsApp. Eram mais de 100 mensagens chegando dos vídeos e tal, e o comprometimento da igreja em poder ajudar de alguma forma, contribuir para que o culto aconteça. E isso marcou bastante, né? A união, né, deles e a preocupação também deles, né? Eles não só mandavam um vídeo, perguntavam como eu estava, como a família estava, se estava precisando de alguma coisa. Isso marcou muito. Durante a pandemia eu tive um momento difícil com meus pais, eles contraíram o Covid, o meu pai ficou com a sequela de um AVC, foi um milagre de Deus. A gente vive um milagre hoje, é uma gratidão a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele, e a igreja sempre ao nosso lado, nossos pastores, o ministério nos dando total apoio. E eu aproveito aqui para agradecê-los, né? Agradeço a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Não tenho palavras mesmo para agradecer. E agradecer é a palavra, é o gancho, né, que eu pego aqui para a gente encerrar aqui esse podcast, ouvindo mais uma vez cada um de vocês, agora agradecendo a Deus pela inauguração da igreja, né, que se deu no dia 15 de novembro de 2023. E quero começar com o Marcelo aí. Eu já falei no passado aqui, porque muito provavelmente você está assistindo esse podcast após a inauguração. Mas hoje é dia 12 de novembro de 2023, estamos aí a apenas... Hoje é 12 mesmo, gente? Hoje é 12 ou é 13? Hoje é 13. Hoje é 13. Todo mundo acreditou. Hoje é 13, tá? Hoje é 13. 13 de novembro de 2023. 2 dias aí apenas da inauguração. Marcelo, qual é o sentimento de estar inaugurando essa casa, fazer parte desse momento, né? Vocês que têm tantas memórias lá da Cotegipe, né? As últimas memórias que vocês tiveram foram relatadas aqui nesse podcast, falando da pandemia, desse período tão difícil, igreja vazia, né? Vocês que estão acostumados, nós que estamos acostumados a ver a Assembleia de Deus, que é um templo de massa, né? De muita gente, muitos membros, pentecostal, calor humano lá em cima, calor do Espírito Santo. Marcelo, qual o sentimento de participar desse momento? Olha, eu vou falar, Dani, eu vou chorar dia 15. Eu vou estar lá às 14 horas, lá na Cotegipe, vou marchar, vou entregar folheto, vou cantar. Eu não sabia que a nossa igreja precisava de um culto de inauguração até marcar o culto de inauguração. Quando marcou, eu falei, rapaz, isso é maravilhoso, precisa mesmo acontecer, né? Necessário. E a movimentação de toda a igreja, de todos os departamentos da igreja, tá algo assim lindo. O nosso templo está ficando lindo, muito mais bonito. Eu gostaria, Marcelo, que você aproveitasse para falar para a câmera também, viu? Pode dar esse recado olhando para aquela câmera ali. Eu vou dar esse testemunho. Gente, está ficando muito mais lindo do que eu imaginei que fosse ficar. Sabia que haveria, né, esse cuidado, o acabamento, quem trabalha, faz obra, está reformando sua casa, você sabe que o mais difícil, o mais caro é o acabamento. A gente sabia que ia ficar bonito. Eu não sabia que ia ficar tão bonito, tão bem feito, tem muito zelo. Tem muito, e a gente percebe com quem a gente conversa, que organiza e tal, a gente vê muito amor, muito zelo em tudo que está fazendo. Então, nosso tempo está ficando lindo. A festa vai ser uma festa linda. A nossa igreja, o Ministério do Belém, todos os setores compraram a ideia do culto de inauguração. Então, vai ser algo assim marcante mesmo. A gente vai ver essa caminhada da Cotegipe até aqui.
nós vamos vir cantando muito. Ontem, no início do culto, ninguém viu porque não filmou. Mas a banda do Belém, eles estavam ensaiando na entrada do templo e eles entraram. Ó, eu começo a falar, dá vontade de chorar, cara. Eu tô imaginando aqui, Rapaz, emocionado já, imaginando como foi bonito. Eles entraram tocando o hino da harpa, marchando assim, cantando. Cara, eu comecei a chorar. Pastor Josué Silva começou a chorar. Pastor João Carvalho começou a chorar, porque na minha infância, eu participei de muitos desfiles da banda, da igreja, caminhando pelas ruas do bairro. Então, quando eu vi a banda entrar tocando, a gente nem esperava, né? A gente já estava orando de joelho e, de repente, começou a ouvir, eles começaram a entrar, a gente interrompeu a oração, vê-los entrar assim, foi um negócio, assim, maravilhoso. Então, gente, olha, se você perder este culto, você vai se arrepender. Se você perdeu, né? Porque quando você... Se você perdeu, olha, pega o vídeo, assiste, porque... Vai ter uma transmissão muito bem organizada, mas vai ser algo que vai ficar marcado na história da nossa igreja. Maravilha. Daniel, por gentileza, e fala para a câmera ali, ó, para registrar a sua emoção aí, você que está fazendo parte, né, desse bastidor, assim como todos nós, por gentileza. Olha, é um momento de gratidão, né, a Deus por tudo que a gente está vivendo e também, né, do meu lado, a preocupação com tudo, né? Então, a gente está se preparando muito bem para que tudo corra bem no dia, mas não deixa de ter aquele cuidado e tal. Então, assim, é algo que a gente fica até um pouco tenso, preocupado pela magnitude, né, do evento em si, mas a gente sabe que tudo Deus tem direcionado e vai ser uma bênção para todos nós e fica aqui a minha gratidão a Deus por estar vivendo esse momento na nossa igreja. A gente que viveu ali na Cotegipe, como todos sabem, nunca foi inaugurado e tal, e hoje a gente poder estar aqui no Templo Novo, tão sonhado, que lá atrás eu era ainda adolescente, era um galpão, a gente correu aqui, hoje o prédio pronto, podendo estar servindo na igreja, com os amigos, com família, não tem preço, é só mesmo viver e agradecer a Deus por esse momento. Maravilha. Pastor Neto. É um momento, assim, absolutamente histórico, né? Parece até um lugar comum dizer isso, e de fato é. Mas tem um sentido muito... um divisor de águas, né? De ser um divisor de águas, um sentido muito forte, né? Nesse aspecto, porque o que o Dani disse é verdade. A gente conheceu isso aqui, um galpão, era um terreno, né? E transformar isso num templo, né? Não só no espaço físico, o prédio um engenheiro faz, um arquiteto faz, né? Mas transformar isso num espaço de comunhão, porque não sei se já pararam para pensar, mas na igreja a gente apresenta os nossos filhos, né? No templo, né? A gente apresenta os nossos filhos, a gente casou, a gente entra solteiro, né? Um belo dia a gente entra solteiro pelo corredor central e sai casado, né? A gente muitas vezes entra pelo corredor central para velar um amigo, para velar um parente, né? E ali a gente dobra os nossos joelhos naquele altar e é curado, é abençoado, é edificado. Então, assim, é indissociável da história de cada um. Ali a gente nasce, a gente casa, a gente cresce, a gente tem filho, a gente enterra os amigos, ali a gente vence as batalhas da vida, a nossa história está ali. No nosso caso, a nossa história esteve na Cotegipe, né? Eu fui apresentado ainda no templo anterior, salvo um engano meu, porque eu não lembro bem. Na Alcântara Machado? Na Alcântara Machado. Eu acho que eu fui apresentado na Alcântara... Não, ou não? Talvez não, porque o templo da Cotegipe, pastor Neto, já serviu ao ministério ali, aquele templo, 40 e poucos anos. Eu sou de outubro de 80. Foi em 80, né? Foi lá. Foi na Cotegipe. Outubro de 80. Então, mais uma... Você estava lá. Eu fui mas uma coisa é fato. A infância, passei ali, sim, casei ali, sim, enfim. Foi batizado ali, tanta coisa ali. Os demais aqui também. Né? E, então, assim, quando a gente vem para cá, é um misto, né? É uma história que, né, continua existindo, porque ela não sai de nós, mas é uma parte da nossa história que está ficando para trás. Né? São os nossos filhos que estão vindo fazer a história deles aqui agora. Né? O que eles conhecem por casa é aqui.
É né? verdade. O que eles vão conhecer por casa é isso aqui só. É. Então, é muito emocionante. E o esmero, né, a excelência com que tudo tem sido feito, o pastor Marcelo falou, é pura realidade, superou muito as expectativas, superou demais. Verdade. Não é só a questão do tamanho, é um templo grande, muito maior do que o anterior. Tal. É o cuidado não só com o tamanho, mas com a excelência. As salas estão lindas, de todos os departamentos da igreja, com maior cuidado. Esse estúdio, presente de Deus. Então, parabenizar a nossa igreja, a nossa administração, nosso pastor-presidente, pastor vice-presidente, toda a diretoria da nossa igreja, o gestor. Realmente a gente vê, o cuidado, é a provisão de Deus e o cuidado deles, o desejo de oferecer o melhor para Deus e para a igreja, né? Para a igreja do Senhor. Então, você, pastor Marcelo, fez bem o convite aqui, venha, não perca esse momento que é um momento histórico, absolutamente histórico. A Cotegipe nunca foi inaugurada, né? Sim. É isso aí. Verdade. Tá certo, gente. Portanto, hoje eu quero finalizar aqui de forma diferente. Vou finalizar para essa câmera, para que todos vocês apareçam também aqui. Então vamos olhar ali para aquela câmera central. Eu conversei aqui, olha, com o pastor Marcelo, com o nosso querido Daniel e também com o pastor Neto. Eles relataram aí o período de transição, período que marcou a vinda da igreja para cá, ainda antes de uma inauguração, né? Foi a pandemia, essa pandemia que forçou, né, a igreja a sair da Conselheiro Cotegipe e a vir aqui para o Templo Novo das Assembleias de Deus, aqui em São Paulo. Portanto, quero agradecer. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Alegria, satisfação imensa. Relatos aqui que foram realmente muito legais de ouvir, né? Emocionantes em alguns momentos. Então, falamos aqui de situações engraçadas, de situações não tão engraçadas, testemunhos, né? Quantos testemunhos maravilhosos aqui ouvimos da boca desses servos de Deus aqui, desses irmãos, amigos, nesse período da pandemia. E fica aqui o meu agradecimento a vocês e também o meu agradecimento a você que acompanhou até aqui esse relato da construção, mais um episódio que ajuda você a entender, ajudou você a entender, né, como chegamos aqui nesse novo templo, nesse templo tão bonito que é a sede do Ministério do Belém aqui em São Paulo. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.